As pessoas mais perdidas deste mundo, elas têm jeito se reconhecerem a palavra de Deus. Nós temos ouvido tantas pregações, ensinamentos, e eu gosto muito do versículo de Salmo que diz, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Eu acredito que se nós entendemos a palavra de Deus, à medida que eu abro o coração para a palavra, eu sou moldado, eu sou transformado e eu sou direcionado a um caminho novo. E estudando aqui sobre quando Josué iniciou sua caminhada como um líder, ele começou trabalhando de maneira incisiva, forte, dizendo nós vamos passar o Jordão. Ele também que estava desanimado, mas Deus o animou, Deus o fortaleceu, Deus fez ele levantar do tempo difícil e voltar a caminhar. Deus deu promessas a ele, onde você colocar a planta do teu pé será teu, não vai ter inimigo que vença você. Pense que essa palavra é uma palavra de homem. Deus está dizendo a ele, olha, você vai ter muitos inimigos, porém eles não se sustentarão diante de você. Eles não vencerão você. Então, a certeza que Josué tinha é que a batalha, quaisquer que viesse diante dele, ele se sairia vitorioso. Então, o Josué se levanta, faz uma grande obra de Deus, levanta os principais, dá uma palavra, diz para eles, olha, nós vamos passar o Jordão. Nós precisamos da ajuda de todas as tribos, nós vamos nos levantar e vamos tomar posse da terra que Deus nos deu. E quando ele faz isso, então chega um dia que ele envia para Jericó 2 espias. Assim como um outro tempo o próprio Moisés enviou Josué a ser um espia também à terra prometida. E lembrando que de todos aqueles homens que saíram do Egito para ir em direção à terra prometida, morreram no deserto. Só estão os filhos que nasceram no deserto, os de 20 anos para baixo são aqueles que estão vivos. E sabe quem sobrou destes que saíram do Egito? Josué e Calebe, os únicos 2, nem mesmo o líder Moisés permaneceu. Então Josué é o típico homem fiel, que é fiel do início ao fim. Teve dias difíceis, mas Deus agora deu uma estrutura sobre ele. E tal estrutura que agora ele sai e chama então esses 2 espias e fala, olha, vocês vão à terra de Jericó e vão ver como que está. Vocês vão olhar nessa cidade, vocês estão se preparando para uma guerra. Veja como está esse povo, o que eles estão fazendo lá. Veja como que está a situação, veja se o rei está dormindo, se ele está preparando, veja como que está o coração do povo. Veja isso, vai espiar essa terra. E aí o Josué envia esses 2 espias e eles sobem as muralhas e eles se abrigam a uma casa que estava ali junto, inclusive, da muralha de Jericó, a casa de Raabe. Raabe é uma prostituta. Ela tinha sua casa ali no muro de Jericó, ali na subida do muro, ela tinha a casa dela de prostituição. Diga-se de passagem, a prática dela é condenatória pela prática e conduta dela, mas quando ela recepciona estes 2 homens, ela faz o seguinte, ela esconde eles porque ouviu-se falar, chegou-se ao ouvido do rei de Jericó que esses espias estavam dentro de Jericó, tentando saber como o que estava acontecendo. Então o rei mandou guardas para prenderem esses 2 espias. Quando então esses espias foram vistos, chegou um momento que Raabe então é indagada. E diz, olha Raabe, nós ouvimos falar que entrou 2 homens aqui diferentes, 2 israelitas. Você recebeu 2 israelitas aqui no seu prostíbulo? E ela disse, sim, eu recebi. Só que quando eles chegaram, eles ficaram um pouco aqui, mas bem de madrugada já saíram e foram embora. Não estão aqui. Vai rápido que vocês alcançam ele. Entenda que eu acredito muito na palavra de Deus. Eu não tenho dúvida que a palavra é a base para qualquer mudança.
qualquer mudança, seja ela na área física, que é talvez na saúde, seja no emocional, seja no espiritual, seja também, por exemplo, no casamento, seja com o tratamento com os filhos, profissionalmente falando, tudo tem que partir de uma palavra. Nós precisamos de uma palavra para a gente poder se firmar nela. Nós precisamos de uma direção. Você pode ter muita firmeza em muitas coisas no mundo, você pode ter muito conhecimento, mas é a palavra que te faz você lutar, que faz você crer, que faz você perseverar. E esta mulher chamada Raabe já tinha em sua consciência, ela já tinha entendimento que Deus tinha dado a terra de Jericó, que é a terra que emana leite e mel, para os israelitas. Só que ela não, até esse momento que eu estou aqui verbalizando, falando com você, porque eu não vou ter tempo de ler todo o capítulo 2, mas nesse período, nesse tempo, ela está falando com estes guardas, dizendo, não, eles não vieram. Ela está enganando estes guardas com a intenção de não entregar a posição dos enviados de Deus. Veja que eles foram parar sem querer, sem saber, na casa de uma prostituta. Eles ali não tiveram conduta maligna, não procuraram relacionamento com ela, não procuraram abusar da mulher, eles foram como homens de Deus. E quando a Raabe viu a palavra se cumprindo, porque a palavra que se ouvia dentro de Jericó é: o Deus que abriu o mar vermelho enviou o povo de Israel a entrar na nossa terra, na terra que nós estamos ocupando, que não é nossa, essa terra é do povo de Deus. Então, todos falavam. É assim que até hoje fazem. Ah, eu já ouvi isso faz tempo, pastor, mas nunca aconteceu. Você está ouvindo a palavra. Os sinais são claros. Quando chegou os espias na casa dela, ela falou, puxa vida, a palavra que nós temos ouvido e o temor que toda Jericó está por conta deste povo de Deus, é verdade, não é uma coisa da boca para fora. Então, veja que a palavra, quando ela viu esses dois homens chegando até ali o prostíbulo dela, aquele momento foi um momento marcante para que o temor de Deus crescesse ao coração dessa mulher. E você vai entender, como disse no início de introdução, a pior pessoa do mundo que você possa condenar, a pior prática que ela tenha, se ela se arrepender, Deus salva ela. Se ela se arrepender de verdade. E pode deixar aquele jargão que alguns usam de lado, porque isso não vale para nós não. Pecou, fez um monte de coisa errada, agora quer dar uma de crente. Que Deus faça muitas pessoas que pecam, se arrependam e conheçam a graça de Deus. É isso que o Senhor quer, salvar os perdidos, salvar aqueles que se reconhecem como pecadores, arrependem-se e aceitam Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida. Aí então, passado tudo isso, os espias então são tirados do telhado, porque ela esconde eles no telhado, e eles começam uma conversa. E é aqui onde entra a palavra, onde nós entendemos por que Raabe não entregou os espias. Por que ela teve essa atitude de não, ela podia ganhar um dinheiro do rei, porque ela vendia sua vida a troco de dinheiro. Ela podia também ter feito a mesma coisa, porém o temor que houve de Deus no seu coração fez que a prática, até mesmo a ganância, fosse deixada de lado, para que a palavra de Deus tivesse valor. É assim que tem que ser na vida de todos. Quando a palavra ela ganha espaço no seu coração, guarde o que você está ouvindo. Quando a palavra ganha espaço, você está dando liberdade para Deus trabalhar com você. Sabe o que significa isso? Deus está dando para você uma oportunidade hoje de você mudar. De você ser uma pessoa que talvez até hoje você sempre foi uma pessoa ranzinza, uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa que vivia com um coração de pedra, coração difícil, aquela pessoa amargurada, aquela pessoa que está sempre pronta para brigar com alguém. Raabe, ela tomou uma decisão. Por que ela mudou de decisão, pastor, se ela tinha uma prática errada de vida? Vamos ler a partir do versículo 10? Josué, capítulo 2, versículo 10 diz assim:
Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Louvado seja Deus. Sabe o que essa mulher fala para os espias? Sabe por que nós não entregamos? Sabe por que ela dizendo para eles, sabe por que eu não entreguei vocês? Porque a palavra que eu ouvi falar do que Moisés fez abrindo o Mar Vermelho. Porque eu ouvi o que vocês fizeram com os reis que se levantaram contra vocês. Nós ouvimos falar que o Deus verdadeiro, o único Senhor, o único Deus, o Deus do céu e Deus na terra, Ele está com vocês. E é impossível vencer vocês. É impossível que nós aqui em Jericó façamos o que for para impedir vocês de acessarem essa terra, porque essa terra Deus deu para vocês. Então, o que faz essa mulher ter temor? Não foi os homens que estavam ali. O que fez ela crer e ter temor, ainda que por uma conduta errada de vida, levando uma vida aos piores pecados, da imoralidade, ela deu crédito à palavra. Se é uma coisa que eu bato na tecla 1000 vezes por dia, palavra. Se você não tem palavra, você não consegue temer a Deus. Você não respeita aquilo que a palavra diz, você não consegue crer. Tudo é possível ao que crê, mas se você não crê na palavra, se não é a palavra que é a tua base, você desanima, você desiste. Então essa mulher, ao momento, em meu coração, eu não tenho dúvida que a entrada dos espias, ou seja, os espias são os evangelistas de hoje. O evangelista entrou ali, quando chegou aqueles homens de Deus, aquela mulher entendeu a confirmação da palavra. A palavra já não é mais só aquilo que tinha no coração ou na mente. A palavra agora está se cumprindo, porque o povo de Israel, o povo de Deus, vai tomar posse da bênção. Isso quer dizer que quando você dá crédito, realmente, quando dá crédito, sabe o que é dar crédito? É quando você faz isso aqui. Vamos pensar o seguinte. Quando você ouve uma palavra e aquilo entra no seu coração, você vai ter aquilo como prioridade. O que é uma prioridade? Prioridade é você fazer, primeiramente, algo que você priorizou, colocou em primeiro lugar e as outras coisas depois. Mateus 6,36 fala isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é prioridade para você? A tua prioridade é ficar reclamando? A tua prioridade é você ficar falando das coisas que deram errado na sua vida? Vamos pensar, a prioridade desta mulher prostituta, ela estava ali, porque eu sou uma prostituta, para mim não tem salvação. Não! Ela dá o crédito à palavra. O que faz uma pessoa deixar uma prática tão errada dessa para fazer o que é correto, para fazer o que é certo? O que faz uma pessoa deixar o roubo, deixar o latrocínio, deixar a enganação, deixar uma prática, inclusive, lucrativa? Porque enganar as pessoas dá dinheiro. Porque tem muita gente que faz ligações, engana, enrola pessoas, rouba pessoas. Tem gente que talvez ela não entenda, mas o tráfico que ela faz, ela dá dinheiro para ela, mas mata quantas famílias, quantos pais de família morrem por causa da droga, quantos pais de família deixam de dar comida para os filhos, de abraçar os seus filhos para poder manter o vício. Então quer dizer, uma pessoa dessa, aos olhos humanos, essa pessoa é muito má, essa pessoa tem uma prática muito errada. Porém, entretanto, todavia, quando essa pessoa dá crédito à palavra, ela muda. Por isso que eu vou dizer para você, nesse meu curto tempo de vida, né, talvez você que diga, pastor, olha, eu já tenho um certo tempo da minha vida, 60, 70 anos, como o Silvio, meu amigo aqui, talvez você diga, pastor,
Eu já vi na minha vida muitas pessoas que eram perdidas, que hoje são crentes. Pode perceber que os mais fiéis, guarde o que eu estou lhe falando, preste atenção nisso, os mais fiéis, os mais próximos, aqueles que não negam a fé, são aqueles que mais erraram. Os mais perdidos, quando se convertem, entendem o valor que está aqui, na palavra. Tem gente que não valoriza a palavra. Como dizem um ditado, nasceram no berço de ouro, que talvez digam, não, pastor, eu sou uma pessoa boa, dou cesta básica para quem precisa, eu ajudo muita gente. Parabéns, continue ajudando quem precisa. Mas veja que os mais perdidos, eles enxergam primeiro, porque, na verdade, o coração de uma pessoa que está perdida nesse tipo de pecado, em todo pecado, mas nesse tipo de pecado, ela se sente excluída, se sente menosprezada. Até porque a pessoa se sente como um lixo. A pessoa se sente um lixo. E quando ela deu crédito à palavra e viu os espias entrando na casa dela, ela então tem um momento de conversão. Ela converte o seu coração maldoso, maligno, e agora ela coloca dentro de si, eu vou fazer o que é certo. Quando alguém decide fazer o que é certo, a primeira coisa que você que teme a Deus, você quer fazer, é livrar a sua família, é ganhar a sua família para Jesus, apresentar Jesus para os seus. Porém, olha como Raabe toma decisões a partir do momento que a palavra, porque até então a palavra era só algo que estava no coração. Eles sabiam que essa terra era do povo de Deus, que o povo de Deus viria a entrar a Jericó. Mas quando ela vê os espias ali, ela entendeu, a palavra começou a se cumprir. Toda a palavra vai se cumprir. Passe o tempo que for, a palavra vai se cumprir. Seja você gostando dela ou não, seja você desprezando ela ou não, a palavra vai se cumprir. Olha o que diz o versículo de número 12. Aí então ela faz um pedido. Agora, pois, jura-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, eu ajudei vocês, que vós também fareis beneficência, também ajudará a casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também aos meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe, a nossa vida responderá pela vossa, até o ponto de morrer. Eu vou parar aqui um pouquinho, porque eu acho importante falar isso aqui. Quando nós temos uma opinião segundo a palavra, quando nós temos algo para falar que eu vou fazer, olha, eu vou fazer isso a partir de hoje. Seja de palavra, cumpra o que você falou. Ah, pastor, eu tentei, mas não consegui. Cumpra o que você falou. A Bíblia fala, não me engano, é em Provérbios ou é Eclesiastes, que diz assim, quando você falou que vai fazer alguma coisa, ainda que você tenha que perder algo, ainda que seja para perda sua, cumpra aquilo que você disse. Tem muita gente que diz, eu amo Jesus, agora eu vou servir a Deus, eu vou ser um pastor, um obreiro. Aí daqui a pouco você está pensando em desistir. Pastor, minha vida está muito corrida, eu não tenho tempo para nada. Você começa a abandonar tudo. Estes homens estão dizendo, olha, do mesmo jeito que você foi fiel com a gente, segundo a palavra de Deus, você livrou a nossa vida agora, poderíamos ser mortos agora. Do mesmo jeito que você está pedindo, vai ser feito. Porque fique claro para você que a minha vida, esses dois homens dizendo, a minha vida vai falar com a sua. Quer dizer, o que eu estou prometendo, eu sou disposto a dar a minha vida para cumprir a promessa que estou fazendo para você. Pessoas de Deus têm que ter palavra. Pessoas de Deus não podem ser duas caras. Pessoas de Deus não podem falar uma coisa, eu tive que inventar uma desculpinha. Não invente desculpinha. Não invente coisas, porque se esses dois espias fossem mortos, guarde o que eu vou te falar, se esses dois espias fossem mortos dentro de Jericó, o povo de Israel desanimaria. Lembre que Josué está começando o ministério dele.
Então, olha a importância, Deus abrindo portas até mesmo ao coração de uma prostituta para que ela se converta. E quando isso aconteceu, a Bíblia fala, a nossa vida responderá pela sua. Se não denunciardes este nosso negócio, e será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de beneficência e fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse, ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram aqueles homens, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo a teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família, e também toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Então, o que acontece? O que aconteceu aqui? Quando então eles fazem esse juramento, eles falam, olha, nós vamos livrar a sua casa, nós vamos falar com Josué, quando a gente entrar nessa terra, Deus vai livrar a tua casa. Só que ele faz assim, ó, para que fique batido o martelo sobre essa causa, sobre esse pedido, sobre essa causa que você tem nessa justiça, para isso acontecer, para favorecer você, você tem que fazer o seguinte, você vai ter que reunir tua casa. Aqui entra uma parte importante da mensagem. Como que uma prostituta volta para a casa dos pais e é bem recebida? Quando eu digo isso para você, eu não penso nos dias atuais, também nos dias atuais, mas naqueles dias, recepcionar em casa uma mulher que vivia numa vida totalmente errada, nos dias que as coisas eram muito fechadas. Imagina ela voltando para casa, batendo na casa do pai. Pai, eu vim aqui porque eu me converti ao Deus de Israel, o Senhor dos Senhores. E Ele disse que vai livrar a nossa casa, pai, mãe, irmãos. Deixa eu contar para você uma coisa. Quando ela entrou convertida dentro de casa, os pais deram crédito à palavra que ela pregou. Porque a pregação dela foi o que ela tinha no coração. Qual que era a pregação dela? O povo de Israel adentrará essa terra porque Deus é com este povo. Quando você converte o seu coração ao Evangelho, conversão é mudar, é virar o caminho que você está andando. Quando há uma conversão, quando você prega Jesus Cristo, quando você fala do amor de Deus, as pessoas que te viam em condutas tão sujas vão começar a dar crédito a Deus porque você realmente mudou. Agora, imagine, por exemplo, uma pessoa mais ou menos diante de Deus. O que é a pessoa mais ou menos? Que ela está com Deus e com o diabo ao mesmo tempo. Ela diz, não, é que Deus ouve a todos. Deus ouve a todos, mas Deus sabe as práticas e conduta e o desejo do seu coração. Então essa mulher muda. E a mudança dela trouxe também transformação para dentro da casa dela. O texto descreve, daqui alguns dias, nós vamos estar estudando também quando houve a entrada de Jericó e a casa de Raabe foi liberta. O que isso quer dizer? Que a Raabe levou a sério a palavra. Se você leva a sério aquilo que você está ouvindo da parte de Deus, você tem resposta. E ele disse, olha, se você marcar a tua casa, vai pegar o linho vermelho, é um tecido, coloca na tua janela. Nesta janela, a casa que tiver com essa janela, com esse linho vermelho, não vai ser destruída. Vai ser livre tanto pelo povo quanto pelo Senhor. Isso quer dizer que ela tinha que fazer alguma coisa. Para nós, nos nossos dias, esse linho vermelho é o sangue de Jesus. É o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta. É o sangue de Jesus no meu coração. É o Senhor mudando, moldando minha vida. É isso. É isso que Ele quer dizer. É isso que a palavra diz. Porque essa marca da promessa está marcada agora sobre a Raabe. A Raabe é lembrada lá em Hebreus 11, onde fala dos guerreiros da fé, onde fala dos homens que venceram pela fé. Raabe, ela venceu pela fé, deixou a vida de pecado, creu na palavra e viu a sua família ser liberta. Vamos terminar o texto?
22. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscavam por todo o caminho, porém não os acharam. Assim aqueles 2 homens voltaram, desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram tudo o que lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda essa terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Quando chegou o resultado da espionagem, dos espiões que foram até Jericó, quando traz o resultado, ele diz: olha, fiquem tranquilos, que de acordo com a palavra que Deus me deu, está acontecendo. Está tudo indo certinho como Deus falou. Vai acontecer tudo conforme Deus falou, se você estiver na palavra. Se você estiver retendo ela, fazendo e praticando ela, você verá a liberdade, a graça, o perdão, e você verá a terra prometida. Isso, para você, para a gente poder, claro que estou aqui com o propósito de falar um pouco sobre a vida de Josué, mas eu não podia deixar de falar da Raabe, porque a Raabe, ela saiu da pior vida devassa que alguém pode ter, e ela converte-se ao Senhor, o Senhor dos Senhores, e ela agora ganhou toda a casa dela. A mulher que saiu do pior pecado a ser uma pregadora, que ela vai lá e prega para os pais, prega para os irmãos, e eles se convertem. Isso é evangelho, isso é o amor de Deus, isso é o Senhor agindo pela palavra. É assim que as coisas acontecem. Porque tem gente que não vê mudança? Porque não coloca a palavra em prática. Aplique a palavra e você verá Deus operar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos apresentar a Deus os copos com água, vamos apresentar a Deus aqueles que sofrem. Pai querido e amado, em nome de Jesus, eu venho ao Senhor mais uma vez clamar para que aqueles que estão doentes, enfermos, acamados, eu ouço muito, ó Pai, de crianças gripadas, ouço de viroses, ouço falar de dengue, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus, coloque nestas águas a tua unção, para que aqueles que beberem destas águas sejam livres, ó Deus, de suas enfermidades, sejam livres de todas as mazelas no seu corpo, na alma, no espírito. Oro, ó Deus, por aquelas pessoas que estão com problemas seríssimos de gastrite, de úlceras, pessoas que estão com problemas sérios estomacais. É um problema no esôfago, é um problema que essa pessoa tem um refluxo. Entra agora, Jesus, essa pessoa que não está conseguindo absorver normalmente, naturalmente, as vitaminas necessárias para o corpo. Jesus, é a tireoide que está desregulada, que está fazendo essa pessoa ter até mesmo um desconforto na vida, é uma tontura. Meu Deus, entra agora em nome de Jesus sobre esta pessoa que está com problema de crise de labirintite, essa pessoa que está com uma crise renal. Meu Deus, entra agora, entra com o teu poder sobre essa pessoa que está com um princípio de trombose na perna, a perna está inchada, está doendo demais, essa pessoa está até febril. Jesus, coloca a tua unção nessas águas e aqueles que beberem delas sejam livres de toda enfermidade. Assim, Senhor, eu apresento a Ti, coloco essa pessoa diante do Senhor, e quando esta pessoa beber desta água ungida, consagrada, que seja um santo remédio, que quando ela beber desta água, ela seja livre em nome de Jesus. Se você crê, diga: eu creio, e beba desta água em nome de Jesus.